Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai falar, né, sobre equipamentos periféricos em odontologia ou auxiliares, né, que são basicamente equipamentos que existem dentro do consultório dentário e que é interessante que a técnica em saúde bucal, que o auxiliar em saúde bucal possa conhecê-los. Nem todos os materiais que eu vou falar para vocês, vocês vão trabalhar com eles. Mas é interessante que vocês conheçam, que vocês saibam o que é, porque vocês vão passar por clínicas e por estabelecimentos e vocês vão lidar com algumas máquinas, algumas coisas, uns parafernálias, que você olhar assim e diz, meu Deus, para que serve isso? Né? Então vocês têm que ter pelo menos uma noção geral para que serve, o que é aquela coisa, ou pelo menos saber o nome dessa coisa e o funcionamento básico, tá? Então eu elenquei aqui nessa aula os equipamentos periféricos mais conhecidos. Tem outros? Tem, mas eu vou falar sobre os que são mais conhecidos, tá? Então aqui desde já na tela, né, eu já coloquei alguns que vocês já conhecem, né? Como fotopolimerizador, o amalgamador, aqui tem um autoclave, aqui tem um ultrassom, né, odontológico, uma ponta de ultrassom com jato de bicarbonato, aqui tem um negatoscópio. Então, nas aulas anteriores, discorremos sobre a cadeira odontológica, o mocho, o equipo, unidade auxiliar, aparelho de raio-x, que foi a aula passada, dentre outros. Na aula passada do aparelho de raio-x, a gente viu sobre os aparelhos de raio-x, as partes do aparelho de raio-x, os tipos de filme, né? Falando sobre a câmera escura. E além destes equipamentos básicos e elementares em qualquer consultório odontológico, temos também outros equipamentos periféricos, também chamados de equipamentos auxiliares. E são importantes para que o atendimento odontológico aconteça de forma segura e eficaz, com o máximo de aproveitamento. E aí, gente, alguns equipamentos, eles podem ser dispensáveis. Como assim, prof? Não é que se você não tiver aquele equipamento, que você não vai fazer uma odontologia de qualidade e segura, não. Mas eles facilitam. Eles facilitam a vida do profissional, eles facilitam a vida do cirurgião dentista, eles facilitam a vida do paciente, eles otimizam os atendimentos, tornam os atendimentos mais rápidos, mais eficazes, mais seguros, né? Então é aquela coisa, odontologia é uma área que demanda investimento. Quanto mais a pessoa puder investir, melhor e mais cara vai ser a consulta, logicamente, né? Então, autoclave tem que ter, lógico. Seladora, suporte organizador de rolos, negatoscópio, amalgamador, plastificadora, incubadora, vibrador, destilador, laser de baixa intensidade, motor cirúrgico, cubo ultrassônico. Então eu elenquei esses aqui para a gente falar hoje, tá certo? Que são mais comuns. Mas, como eu já falei, existem outros equipamentos. Tá? Vocês podem encontrar, por exemplo, sensores digitais que substituem os aparelhos de raio-x, né? Que são bem mais... que substituem os filmes dos aparelhos de raio-x, que são mais rápidos, mais seguros, emitem uma quantidade menor de radiação. Vocês podem ter, por exemplo, câmeras intraorais, que é uma câmera que você coloca dentro da boca, ela é pontuda, né? E aí você coloca dentro da boca e mostra numa tela, num monitor acoplado à cadeira ou fora da cadeira. Vocês podem ter um aparelho que é um aparelho de profilaxia, que parece uma caneta de baixa, só que ele é específico para profilaxia. Então existe aí muita coisa, existe muitos equipamentos, alguns que são comuns, outros que são mais raros de se ver, tá? Então, começando pelo autoclave. O autoclave vai ser a melhor amiga de vocês, no sentido de que quem manipula diretamente o autoclave é o pessoal auxiliar de odontologia, né? ASB e TSB. Então, vocês têm que conhecer o funcionamento do autoclave. Vocês vão pagar uma disciplina mais para frente, né? Que a gente vai falar sobre métodos de esterilização. Vocês vão ver que além do autoclave existe outro meio de esterilização física, que é a estufa, né? Só que a estufa está caindo em desuso, já não é mais utilizada porque a estufa utiliza calor seco, tá? A Andrea talvez deve ter pegado aí nos estágios dela, na prática dela. Meu filho, não diga a minha idade, não, pelo amor de Deus. Porque Andrea, foi, toda eu vida que eu fiz. vou dar um exemplo, eu cito você, né? Mas era autoclave, não era autoclave, não. Quando eu saí de lá,
que estava começando e só tinha quem tinha dinheiro, não era qualquer um que tinha, não. Antigamente era um item de luxo, né? Então, mesmo, e era 3 horas de estufa, querido. Eu ficava de plantão lá, para desligar. Demorava, e a estufa trabalha com calor seco, né? A autoclave, ela trabalha com calor úmido. Então, ela trabalha, né? E ela é mais rápida, a esterilização é mais eficaz, ela é considerada um método mais seguro até para o meio ambiente do que a ultrapassada, né? A falecida afinada estufa. Professor, uma vez eu coloquei uns campos para esterilizar e foi muita hora e eles começaram a pegar fogo. Só que queimou pouco, mas queimou Pois é. dos campos. Pois é, a estufa ela perde todo sentido de autoclave, né? Mas foi utilizado durante muitos anos para esterilização de Professor, materiais. Oi. qual é a diferença do calor seco para o calor úmido, pro calor úmido da estufa? O calor úmido utiliza alta pressão e vapor quente, entendeu? O calor seco é só a quintura, propriamente dita, se for olhar por esse ponto de vista. O calor seco é como se fosse basicamente um forno. É tanto que você não coloca, não tem água. O calor úmido é como se fosse uma panela de pressão, que é autoclave. A gente vai detalhar isso melhor, gente, nos métodos de esterilização, que tem os métodos de esterilização químico, físico, físico-químico, tá? Mas a autoclave, ela é como se fosse uma panela de pressão gigante. Não apenas o calor esteriliza, mas o que ocorre dentro dela, né? O vapor quente, o vapor úmido, ele adentra melhor nos materiais, inclusive nas áreas de maior difícil acesso, com dificuldade de acesso, diferente do calor seco, tá? E existem bactérias que são resistentes ao calor que só morrem com o vapor quente, só morrem com o vapor úmido, com o calor úmido, tá? Então, hoje vocês não vão pegar mais estufa. Pelo menos eu nunca vi assim, né? Hoje em dia eu acho que ninguém mais utiliza, mesmo porque existem resoluções do Conselho Federal de Odontologia, existem resoluções de órgãos de vigilância sanitária como a Anvisa que pedem que seja utilizado somente autoclave. Na autoclave a gente utiliza um papel específico, que é o papel grau cirúrgico, tá certo? Que é um papel específico para autoclave. Eita! Foi aquele que a gente viu lá no Paraíso? Foi, aquele que vocês viram lá no Paraíso, isso mesmo. Porque antigamente era um papel parecido com aquele papel madeira que a gente utiliza para fazer trabalhos, né? E a autoclave trabalha com papel grau cirúrgico. O grau cirúrgico é um papel que tem marcações, né? E geralmente ele tem marcações que indicam se houve realmente a ocorrência de calor ali ou não. Ele é material que o papel é poroso, então quando ele é esterilizado, o vapor quente ele consegue adentrar, ele consegue entrar dentro de microporos presentes no papel, que adentram no material e promove a esterilização. E aí depois esses poros se fecham. É tanto que o material, o grau cirúrgico, ele tende a encolher um pouco depois da esterilização. E você com o tempo começa a ver, começa a saber só de olhar se aquele dali foi esterilizado ou não, se aquele papel grau cirúrgico foi esterilizado ou não, tá? Então, Professor, mas esse papel é já selado, já coloca selado dentro? E já coloca selado por quê? Porque você utiliza uma seladora. Você corta ele com a tesoura normal. Algumas seladoras até tem dispositivo de corte, né, que é a guilhotina, mas em geral você corta ele, você faz como se fosse um envelope com um instrumental que você quer esterilizar ou com um kit. E aí você sela, quando você sela, você fecha. E aí você depois pega esse material que está fechado, embaladinho e coloca na autoclave, tá? Na prática é bem mais fácil do que o que eu estou dizendo. Oi. Quando vai colocar no autoclave, o plástico tem que ficar para baixo e o papel para cima, não é isso?
o papel para baixo, o plástico para cima, geralmente. E quando Porque termina de estelar, a gente tem que botar a data para isso. poder botar nesse autoclave. Menina, essas não estão treinadas, viu? Elas estão já no ponto. Então, show de bola. É isso mesmo. A parte do papel geralmente a gente coloca para baixo, Carol, porque é a parte que pega mais calor e é justamente a parte onde existem os microporos. Só que você tem que saber colocar da maneira certa. Você não pode ter quantidade exagerada de material, senão o calor não vai chegar em algumas áreas, né? Então, cada autoclave tem uma capacidade para a quantidade exata de material. Após a esterilização concluída, após o ciclo concluído, você tem que, depois que esse material secar, porque quando termina o ciclo ele fica úmido, você deixa ele secar e você vai lá e pega uma caneta e você coloca a data, né? Porque existe uma validade, né? Uma vez esterilizado não significa que vai estar esterilizado para sempre. Gente, mas Professor, tudo isso vocês vão ver melhor na disciplina mais para frente. Então, oi, pode falar, André. nesse plástico do autoclave, ele já, depois que ele esteriliza, ele já indica que está esterilizado, né? E no outro, a gente colocava uma fita teste, que era para ver se estava esterilizado. Não Isso se usa mesmo, mais. isso mesmo. O papel grosso cilúrgico ele tem uma marcação, geralmente é uma marcação rosinha, né? E aí quando ele é submetido a uma determinada faixa de temperatura, muda de cor. Então é uma indicação que houve o calor. Agora a indicação 100% precisa que houve a esterilização, André, na verdade a gente faz com um indicador biológico. Por quê? Porque o indicador do papel indica o seguinte, aqui ficou muito quente. Só que para ter 100% de certeza da esterilização é necessário que sejam feitos testes químicos e testes biológicos, pelo menos uma vez a cada 3 meses, aí naquela autoclave, uma vez a cada 2 meses, tá? Porque a maioria das bactérias vão morrer. Agora, o que eu posso garantir com certeza, com absoluta convicção de que está esterilizando, é com um teste biológico. E eu vou até falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, as autoclaves são equipamentos essenciais para todo consultório odontológico, pois são elas que realizam esterilização de materiais odontológicos depois de cada atendimento. Cada esterilização é feita pelo calor e pressão do equipamento, que tem como objetivo eliminar qualquer micro-organismo e esporo que permanecem nos materiais após uso. Gente, lembra da aula, acho que foi na aula passada, inclusive, que eu falei que a desinfecção é diferente da esterilização? Na desinfecção, por exemplo, com álcool, você consegue matar Neto, bastante. Oi. voltando à minha pergunta, porque bateu uma dúvida. Você falou que o papel é para baixo do, do grau cirúrgico para cima, não é isso? O papel para baixo, o plástico para cima, isso mesmo. Só que eu aprendi foi o plástico para baixo e o papel para cima, porque devido que é calor úmido, né? Sim. Aí é a maneira correta, me falaram. Até pesquisei na internet para ver, eu digo, não, será que eu escutei mal? Eu Aí acho, por quê? Carol, Porque que assim eu acho que muda isso de depende, profissional. eu acho que isso muda de autoclave para autoclave. Você vai ter que ler o manual do fabricante. E eu acho que isso também muda de escola para Sim. escola, porque eu acho que não tem nenhum estudo que mostre que um meio é mais efetivo do que o outro. Vai esterilizar de todo jeito, para cima ou para baixo. Agora eu acho que depende um pouco da autoclave. Tem modelos que são Entendi. diferentes, por exemplo, esses modelos aqui, ó, que tem uma capacidade maior, que tem mais litros. Me parece que algumas o vapor quente sai mais para a região inferior, outros para a região superior. Então acho que talvez por isso, a depender do fabricante, eles mudem, entendeu? Eu acho que talvez seja por isso que haja esse tipo de divergência. Geralmente a parte que vai pegar mais calor úmido é a parte do papel. Então a gente tenta colocar a parte do papel para onde o calor úmido vai sair. Onde ele vai sair mais, na verdade, porque o calor úmido percorre toda a autoclave. Mas Entendi agora. eu acredito que seja por isso, porque na faculdade, pelo menos pelo que eu aprendi, era que
Se bem que na faculdade a gente utilizava um esterilizador, um autoclave hospitalar. É um autoclave gigantesco, inclusive tem uma central de esterilização. Mas eu acredito que, dependendo do fabricante, possa haver essa mudança. E na verdade é uma sugestão, Carol, porque vai esterilizar, que vai esterilizar. Né? Agora, a gente pode sugerir para que haja uma melhora, né, nesse processo de esterilização. E aí é sempre legal quando você chega num ambiente que tem um autoclave lá, ler o manual. Inclusive hoje em dia tem como até você baixar. Você consegue, por exemplo, se for uma autoclave dessa linha, né? Você vai atrás do modelo, você baixa as orientações do fabricante e tudo mais, para ver como é que ela funciona. Então, a desinfecção ela remove praticamente quase que todos os micro-organismos, com exceção dos esporos. O que é um esporo, professor? Vocês devem ter visto em microbiologia que o esporo é uma forma que algumas bactérias assumem, que é uma forma esporulada, é como se ela criasse uma cápsula ao redor dela. E aí o esporo, ele é mais resistente. A esterilização, ele mata tudo, vírus, bactéria, fungo, inclusive os esporos, que são os tipos de bactérias mais resistentes, certo? E aí essa autoclave, a temperatura do processo a vapor varia conforme os materiais a serem esterilizados, situando-se de 121 a 134 graus, sendo que a pressão dentro da autoclave é cerca de 1 atm para essa temperatura de 121 graus, que seria a temperatura ideal, digamos assim, né? E mesmo trabalhando com altas temperaturas, o uso da autoclave é seguro, uma vez que as portas possuem travas de segurança, impedindo que a autoclave seja aberta durante o seu ciclo de esterilização. O travamento da porta, além de evitar acidentes, impede que a temperatura fique oscilando durante o processo e prejudique o ciclo. Ela é bem parecida com uma panela de pressão, gente. E realmente ela tem essa trava na porta da autoclave que prende, né? Teve até uma vez lá no conjunto que uma técnica de enfermagem estava esterilizando as gases e tal, e ela tentou abrir a autoclave na hora que o ciclo estava acontecendo. Só que ela quebrou a tampinha, essa tampinha aqui, ela saiu, mas ela não conseguiu abrir a autoclave. E aí depois, né, ela foi instruída sobre o perigo que era ela tentar fazer aquilo. Ela era uma técnica já, uma senhorinha, né, de idade, que não conhecia muito bem, então ela conhecia pouco. Quem manipula mais são as TSBs. E ela se submete a um grande risco, né? Mas graças a Deus que existem esses dispositivos que impedem, você só consegue abrir se você pegar um martelo, um machado e for tentar abrir. Mas não sendo isso, você não consegue abrir a autoclave na hora que ela está no ciclo, porque é uma panela de pressão gigante. Então imagine só um acidente com uma coisa dessa. Ó, Carol, tá vendo aqui, ó? Essa autoclave aqui é dessa forma. O papel para baixo e o plástico para cima, né? Provavelmente Professor, o calor seco vem de ainda, baixo para cima. e ainda tem uns que é colocado de lado, É, né? como esse Tanto aqui. faz. Isso, como esse aqui. A forma correta de utilizar o autoclave é criando rotina de esterilização em seu consultório. O primeiro passo é, após o procedimento, separar o material utilizado e realizar a limpeza. Em seguida é necessário fazer as embalagens para esterilização. Aí essa limpeza aqui, gente, é do material que você tem que colocar no detergente enzimático, lavar os instrumentais, depois secar. E aí, depois que eles estão devidamente secos, você embala, né, usando um grau cirúrgico, uma seladora. E aí depois você insere na autoclave e inicia o ciclo de esterilização, onde são eliminados os agentes patogênicos. A maioria das autoclaves faz um ciclo aí de torno de 40 a 50 minutos. E aí no visor da autoclave, esse visor pode ser analógico, como nesse caso que não é esse caso, ou digital, né? Analógico, quando você vê um reloginho lá, e aí esse reloginho indica a pressão que ela está recebendo, a temperatura que ela alcança, né? Que ela alcançou. É sempre interessante ficar sempre observando esses visores, porque se houverem problemas você vai ver lá,
né? Aqui um display digital. Essa aqui é mais moderna, né? Grande, moderna. Tem até duas travas, uma trava aqui, outra trava aqui, ela é grande, comporta bastante material. Isso aqui são para clínicas maiores, né? Tem uma capacidade de litros maior. E uma vez lá no conjunto, a autoclave do conjunto, que só é uma, mas deveria ter duas, o ideal é que haja uma autoclave para a equipe da enfermagem e outra para a equipe odontológica. Mas, na maioria dos serviços, é uma só. E aí a autoclave fica na sala da odontologia. E uma vez, eu tenho uma auxiliar lá, na CISA, muito boa, muito competente, muito experiente. Ela percebeu que nos últimos ciclos, a autoclave não estava marcando a temperatura ideal. Era para marcar acima de 120, estava menos. Né? Aí ela disse assim, olha, esse autoclave está com problema. E aí a dentista que estava lá, inclusive, nem deu muita bola para ela. Mas ela disse, esse autoclave está com problema. E aí é tanto que depois o técnico foi e realmente constatou que havia um problema e esse autoclave teve que ir para o conserto. Tá? Então veja, ela pode ter salvado a vida de pacientes. Porque ela percebeu, não tá, se não está chegando na temperatura ideal, pode ser que não esterilize tudo. E aí eu vou submeter os pacientes a riscos. A seladora, né? A seladora, como eu já disse, né? Ela serve para selar os envelopes próprios para a esterilização do papel grau cirúrgico, né? Porque o grau cirúrgico ele tem uma dupla camada. Uma parte é o plástico, outra parte é o papel. E aí ele possui uma área de selagem que possui lâminas de aço que aquecem. Ele fica bem quente. Você coloca na temperatura e quando você embala os instrumentais, você aperta essa área de selagem e aí o material cola por conta do calor. Tá? Alguns modelos, além de selar, também cortam, como esse modelo aqui, ó, possuem guilhotina. Então esse aqui existe uma espécie de faixa com um botão que você coloca para cima e para baixo para cortar. Semelhante ao que acontece em xerox, em fotocópias, ou até em supermercados quando você vai embalar, por exemplo, naqueles papéis, o rolopack, né, o papel plástico. E algumas não, como essa aqui. Essa aqui não tem guilhotina, então você corta com a tesoura grande, aquela tesoura de costura, né, tesoura de costureira. E aí aqui algumas possuem pedais e outras são manuais. Esse aqui é manual, esse aqui tem um pedal, como você consegue ver. Então aqui é a área da seladora com as lâminas que ficam aquecidas. E o pedal, quando você aperta esse pedal, a seladora vem e morde, né? Ela fecha. E na hora que ela fecha, você sela aquele material. E aí alguns consultórios mais organizadinhos têm um suporte organizador de rolos. Então esse aqui é o grau cirúrgico, como vocês conseguem ver. Para melhor obtenção do processo de selamento, pode utilizar o suporte organizador de rolos de papel grau cirúrgico, que estão disponíveis em diversos tamanhos. Então é basicamente um organizador semelhante àqueles que a gente coloca papel filme ou papel toalha, né? É bem semelhante, você consegue utilizar ele de uma forma a deixar o consultório mais organizado, o ambiente mais organizado. É bom quando cada coisa tem o seu lugar, né? E aqui vocês veem que os graus cirúrgicos eles têm diferentes espessuras, alguns são mais largos, outros são mais finos. Então esse aqui é perfeito para esterilizar kit de exame clínico, para esterilizar instrumentos como curetas, como foices. Né? Agora se for um fórceps, por exemplo, ele já não cabe. Talvez ele caiba nesse, porque o fórceps é mais largo. Né? Aí, gente, o autoclave ela trabalha com água destilada. Geralmente, na maioria dos estabelecimentos, como nos postos de saúde, a água destilada vem da prefeitura. No entanto, em consultórios privados, você pode encontrar a unidade destiladora. Né? A destiladora nada mais é do que uma unidade que trata a água filtrada, a água da rua, transformando em água destilada para uso em autoclave de esterilização ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Por falando de autoclave, geralmente onde a gente utiliza água destilada,
a gente geralmente utiliza água destilada, por exemplo, na seringa tríplice, tá? Existe inclusive um dispositivo abaixo do equipo, semelhante a uma garrafa, que é o dispositivo que a gente coloca a água da seringa tríplice. E não apenas a água da seringa tríplice, não apenas a seringa tríplice usa essa água, mas também a caneta de alta usa essa água. E algumas canetas de baixa também, que algumas têm um sistema de refrigeração também. Ok? Essa água é algo que vai direto para a boca do paciente, então tem que ser uma água realmente praticamente esterilizada. E como eu já falei para vocês, a água destilada ela é uma água que passa por tratamento, né? É uma água purificada, é uma água que ela é fruto justamente da evaporação. Então aqui está basicamente o mecanismo de uma destiladora. A água destilada nada mais é do que o vapor que sai da água quente. Então a gente tem uma água não pura, uma água filtrada normal, ela possui impurezas, ela possui gases, ela possui sais. E aí você aquece essa água e o vapor que sai dela, você goteja, né? Ocorre a destilação, a precipitação, e aí você tem água destilada. Pronto, quer saber onde tem água destilada na sua casa? Aquela água que fica na tampa da panela, que é aquela água que você está cozinhando uma coisa e você deixa tampada, aí você abre e está cheio de água. Pronto, aquilo ali é água destilada. É uma água que veio da evaporação. É uma água que foi completamente precipitada, certo? E aí, geralmente, nas clínicas particulares, você pode encontrar aí uma destiladora, que é bem simples, né? Você tem um lugar onde você coloca a água, tem uma medida, e você liga ela. E aí depois ela coloca no recipiente, como pode ser aqui, ó, ou essa aqui. Nesse recipiente, você pega e aí você faz o que você precisa fazer com a água, tá bom? Outra coisa que vocês podem ver, que é bem importante para a segurança da esterilização, que é a incubadora, ou também chamada de mini incubadora. Ela é utilizada para incubação dos indicadores biológicos autocontidos destinados à monitoração dos ciclos de esterilização em autoclaves. Então, esses indicadores possuem bactérias que crescem a uma temperatura estável e ideal. Caso a autoclave não esteja esterilizando corretamente, as bactérias crescerão. Então, gente, esses tubetezinhos aqui são nada mais nada menos que indicadores biológicos. Como eu já havia falado aí para a Andrea, que são eles que garantem 100% que a esterilização foi efetiva, tá? Porque você sempre vai utilizar em dois. Você tem um chamado de ampola teste e uma ampola controle. Então, você faz o seguinte, você pega essas duas, escolhe uma data e um momento, vamos por hoje, né? E aí você vai lá e você pega duas ampolas. Dentro dela existe um dispositivo de vidro. E dentro desse dispositivo de vidro tem um diafragmazinho de papel que tem uma bactéria. É uma bactéria que ela é termorresistente, uma bactéria esporulada. Né? Até o nome da bactéria é Geothermófilos, alguma coisa assim. E aí, quando eu quebro esse dispositivo, o líquido que está por fora vai entrar em contato com a parte que tem a bactéria, com a partezinha plástica. Então eu vou quebrar, na hora que eu quebro, eu misturo o líquido que estava fora, que é esse líquidozinho lilás, e aí esse líquido ele é nutritivo, né? É uma espécie de líquido que ele contém substâncias orgânicas onde a bactéria vai poder crescer. Geralmente é agar-agar ou coisas assim. Ou material desse mesmo grupo. E aí quando eu quebro esse vidro, o líquidozinho vai entrar em contato com a partezinha do papel que está cheia dessas bactérias. E aí elas vão se colonizar e elas vão mudar de cor, tá? Então o material que estava lilás fica amarelo. Isso aqui eu faço com a controle. Na teste eu vou colocar dentro da autoclave e vou fazer um ciclo. Depois que terminar o ciclo eu quebro. Se depois de um tempo ela se manter com a cor lilás, significa o quê? Que a bactéria morreu. Por quê? Porque ela não se desenvolveu, ela não se proliferou dentro da ampola. Então,
Isso aqui é o que se espera antes, né, e depois do processo. E aí na incubadora, eu vou ter um processo facilitado, porque a incubadora vai ter uma temperatura ideal, onde essa bactéria vai poder crescer de forma ideal, né, de forma autônoma. Prof, eu posso fazer esse teste sem incubadora? Pode. Inclusive eu já fiz no conjunto, a prefeitura mandou uns testes. A primeira coisa que eu fiz foi testar, né? Fiz os testes, eu com a CISA, registramos tudo e a autoclave estava esterilizando muito bem. E aí esses aqui são os resultados. Tá? Se o resultado for esse, se no teste continuar da cor lilás e no controle mudar da cor amarela, é sinal que a ampola estava funcionando bem, estava tudo legal e que realmente a autoclave esterilizou, porque ela matou as bactérias que estavam aqui dentro. Tá? Se ficar os dois amarelos, é porque a autoclave não está esterilizando bem. E aí precisa haver uma manutenção, chamar o técnico para ver o que está acontecendo. Talvez ela não esteja numa pressão ideal, na temperatura ideal. Algo está acontecendo ali, tá? Porque significa que a bactéria não morreu. E se os dois ficarem azul, a controle e a teste, é porque o teste não está funcionando. Então, o teste está reprovado, tá? Ou pode haver até mesmo uma falha na incubadora. Só que, se não tiver incubadora, geralmente ele funciona da mesma forma, ok? Quando os dois ficam amarelos, ou eu tenho uma falha na autoclave, ou eu coloquei excesso de material dentro da autoclave. E eu preciso ter certeza se a quantidade é ideal, tá bom? Aí, gente, o negatoscópio. O negatoscópio, ele é utilizado para análise. Estão me ouvindo bem, gente? Eu tô. Pronto. Então, o negatoscópio é semelhante ao negatoscópio médico, né? Ele é utilizado para visualização de radiografias odontológicas, para visualizar raio-x periapical, interproximal, panorâmico, oclusal. E os mais atuais eles são de LED, tá? Eles são mais econômicos, são mais seguros, protegem o meio ambiente, são amigos do meio ambiente. Alguns possuem lupa, né, como esses aqui. Alguns possuem marcações em milímetros. Aí tem os slings que são fininhos, tem outros mais grossos. Esse aqui dentro tem uma lâmpada, né? Então os mais antigos tinham uma lâmpada semelhante àquelas lâmpadas azuis incandescentes, né? Antigamente era até lâmpada fluorescente que se utilizava. E hoje em dia a maioria deles, os mais modernos, como esses aqui, ó, são feitos de LED. Ok? E aí você coloca lá o raio-x para poder ver melhor as estruturas. O amalgamador, que já é conhecido de vocês, né, indicado para trituração, uma mistura, né, da parte líquida, que é o metal líquido, o mercúrio, com a parte sólida, que é a parte do pó, né? O pó de liga de metais. Geralmente esse pó é composto de prata, em sua maior parte, por isso que o nome é amálgama de prata, mas ele também tem cobre, tem estanho, algumas ligas têm zinco também, tá? E aí, hoje em dia, o que a gente utiliza, né, são essas cápsulas com a medida já pré-definida. Antigamente, gente, isso aqui era feito de forma manual. Eu tive até uma professora, a professora Julita Pipolo, que foi filha do fundador do Departamento de Odontologia da UFRN, professor Antônio Pipolo, José Pipolo, não me lembro exatamente. E ela fez mestrado em materiais dentários. Então ela dava aula de materiais dentários pra gente e ela fazia uma prática pra gente condensava o amálgama de forma manual. Separava lá o pó. Esse pó também é chamado de limalha, tá, gente? Vocês podem ouvir esse termo. Só que, na verdade, limalha é um dos tipos do pó de amálgama. Porque hoje em dia existe a limalha, é um amálgama em pó, né, com formato mais irregular, né, com um formato mais definido, semelhante a lascas. Hoje em dia existem aqueles pós, a liga em pó, em forma esférica. Tá? Então o pó ele pode ser chamado geralmente as pessoas chamam de limalha, de forma equivocada, mas hoje em dia é muito comum o uso de amálgamas com formato esférico, que ao contrário da limalha, são várias bolinhas usinadas, tá?
E aí, antigamente, você pegava uma espécie de pot d'Apen, que era até uma coisa mais resistente que o pot d'Apen, misturava os dois, misturava o amálgama, misturava o pó, ia lá calcando. Depois você tem que colocar num papel, uma espécie de uma gaze, para tirar o amálgama. Você viu o amálgama saindo, para depois colocar no porta-amálgama, para depois colocar na cavidade. Então isso traz riscos para o paciente, riscos profissional. Você manipulava o amálgama o mercúrio diretamente. O mercúrio, para quem não sabe, vocês já devem saber, é um material radioativo, um material que traz problemas à saúde, traz doenças, tá? E aí, gente, hoje em dia a gente utiliza essas cápsulas. As cápsulas têm uma parte pó e uma parte líquida. Você pressiona ela e o diafragmazinho se rompe dentro internamente. E aí junta as partes e depois você coloca no triturador e mistura. Tá? Para obter o que? Uma massa de consistência homogênea e lisa, de preferência brilhante, né? Que vai ser utilizada aí. Depois você põe no porta-amálgama e depois insere na cavidade para proceder à restauração. Tá? Gente, alguém está com algum microfone ligado, tem um barulhozinho ao fundo. Um barulho meio estranho ao fundo. Queria que, se possível, que você desligasse. Eu não sei quem está com o microfone ligado, por favor, desligue, certo? Aí a gente tem também a plastificadora a vácuo. Inclusive alguém até postou aí, alguém postou no grupo, eu acho, um vídeo, não me lembro quem foi, mostrando... Deixa eu ver aqui, alguém está com o microfone ligado. Vou desativar aqui. Ilmara, eu tô vendo aqui que seu microfone está ligado. Por favor, desligue. Aqui no meu tava desligado. Acho que deu um erro aqui. Ah, entendi. Tá certo. Eu até achei estranho aqui, porque estava dizendo que eu não podia desativar o microfone. Enfim, vamos assim mesmo. Perdão. Não, tudo bem. Sem pro. A gente sabe como é que são essas maravilhas tecnológicas, né? Às vezes não funciona da forma que a gente espera. Gente, aí a plastificadora, alguém até tinha colocado no grupo algum vídeo mostrando lá um mecanismo, né? A plastificadora para fazer uma placa de clareamento de acetato. Então a plastificadora é utilizada para moldagem de modelos pelo sistema de aquecimento e vácuo de plásticas. Né? Ela serve para um monte de coisa. Né? O uso dela mais comum é para modelo de clareamento caseiro. Mas existem outras aplicações, né? Para confecção de casquetes, matriz para resina composta, prótese provisória, protetor bucal, placa mil relaxante, aquelas placas que os lutadores usam, né? Que são aquelas placas protetoras, que é o protetor bucal, feitas no material semelhante à borracha, o material borrachode, placas de mordida, né? Para quem tem bruxismo, placa base, modelo individual. Então ela serve para um monte de coisa. Tá? Basicamente ela consiste em duas partes, onde você tem uma base, uma parte que aquece em cima, outra parte que você segura o material que você quer manipular. Você aquece esse material, depois no mecanismo a vácuo você utiliza essa chave para poder fazer o que você deseja fazer. Tá? Então alguns modelos, como esse aqui, dessa plastificadora, já vem inclusive com as plaquinhas. E aí você prende as plaquinhas nessa superfície, você aquece e depois você faz o que você deseja fazer. Seja uma placa de clareamento, seja uma placa meio relaxante, seja um protetor bucal, o que seja. Aí isso vai depender de que tipo de material você vai utilizar aí. Tá? Outra figurinha que vocês podem ver aí nos consultórios, vibrador de gesso. Produz efeito vibratório do gesso previamente à sua espatulação, elimina as bolhas de ar nos materiais de moldagem e revestimento. Então aqui a gente tem um molde, né? E você prepara o gesso e para que não ocorra a formação de bolhas, você coloca no vibrador. Ele tem geralmente um botão de liga e desliga e uma intensidade que varia de acordo com o botão. Então quanto mais você gira, mais intenso fica. E aí quando você aperta ele, ele vibra para diminuir a formação de bolhas, tá? Prof, mas se não tiver vibrador, eu faço como? Existe a odontologia Nutella e a odontologia raiz, né? Na odontologia raiz, você vai na raça mesmo. Pega
o molde e vai batendo. Você vai com uma mão colocando o gesso. Geralmente, se você for destro, né, você pega a mão esquerda, vai colocando o gesso, com a mão direita você segura o molde na moldeira e vai batendo, para acomodar todo o gesso ali, certo? Às vezes tem que ser desse jeito mesmo. O laser de baixa intensidade. Então, esse laser, ele também é chamado de laser de baixa potência. E ele geralmente pode ser portátil, ou pode ser fixo. Esse aqui é portátil, tem uma basezinha. Ele possui dois comprimentos de onda, o laser vermelho e o laser infravermelho. Esse laser infravermelho aqui emite um comprimento de onda que é invisível à luz humana. Então você não vê quando ele emite esse comprimento de onda. E o laser de baixa intensidade, ele é muito utilizado dentro da cirurgia, dentro da periodontia, dentro da estomatologia, que é a área que estuda as doenças de boca, porque ele tem propriedades diversas sobre o tecido humano. Então ele alivia dores agudas e crônicas, promove analgesia imediata e temporária, apresenta ação sobre processos inflamatórios, acelera a cicatrização e reparo tecidual. E eles são utilizados também, inclusive, para ação antimicrobiana, quando associados a substâncias fotossensibilizantes, sendo utilizado em outras especialidades como periodontia, endo e implante, tá? Implantodontia. Então, o laser de baixa intensidade é muito utilizado, por exemplo, em procedimentos em que eu preciso de regeneração tecidual, né? Então, ele é diferente do fotopolimerizador. O fotopolimerizador odontológico, ele tem a luz azul, e ele serve basicamente, o comprimento de onda dele, que é mais de 400 nanômetros, né? Ele geralmente é utilizado para esse fim, para o quê? Polimerização de materiais odontológicos. O laser de baixa intensidade, a luz é vermelha. No caso da luz vermelha. Se for uma luz infravermelha, se for um laser infravermelho, aí não sai cor nenhuma. Você coloca lá, mas não aparece. O olho humano não consegue visualizar esse comprimento de onda, tá? E geralmente a ponta do laser de baixa intensidade é uma ponta mais fina, né? Que você protege com um rolopac, né? Aqueles papéis plásticos de cozinha, como você tem aqui nessa imagem. Então, ela é muito utilizada dentro da estomatologia para tratar a afta, que é a estomatite aftosa recorrente, para tratar candidíase bucal, como a estomatite protética, como a candidíase eritematosa, como a candidíase pseudomembranosa. É utilizado para tratar quadros, por exemplo, de parestesia, após cirurgias odontológicas, quando ocorre algum dano a algum nervo lingual, nervo alveolar inferior. Então, em parestesia de nervo a gente também utiliza. Pacientes que têm nevralgia do trigêmeo, você pode utilizar inclusive até fora da boca, né? Você também utiliza. Pacientes que têm ardor bucal, síndrome do ardor bucal, pacientes que têm xerostomia, que estão passando por radioterapia, quimioterapia, e diminui a quantidade de saliva na boca, né? Ficam com hipossalivação. Então ele renova as células, ele regenera as células. E é por isso que ele tem uso não apenas odontológico, mas também de maneira geral. Então você utiliza o laser em outros procedimentos, a dermatologia, por exemplo, em várias outras partes do corpo. Esse é o de baixa intensidade. O de alta intensidade é o laser cirúrgico. Tá? Então não sei se vocês já ouviram falar de um laser que corta tecido, que é utilizado como bisturi a laser, né? O de alta intensidade é o laser cirúrgico, que é também chamado de bisturi a laser. Ele consegue cortar o tecido cirúrgico. É utilizado para aquela cirurgia na bochecha, para bichectomia? Pode ser Ou utilizado. não? Pode ser utilizado para bichectomia. Só que aí aquele laser é um laser diferente desse. Esse aqui é o de baixa intensidade. O de alta intensidade, ele é mais perigoso, né? Então você geralmente utiliza na cirurgia como bisturi a laser, tá? E pode ser utilizado para bichectomia sim. Inclusive eu acho que eu até já vi uma cirurgia de bichectomia que era com o bisturi a laser.
Tá, gente? Então, o laser de baixa potência é muito utilizado para as doenças de boca, para tratar qualquer processo inflamatório. Em pacientes com periodonte severa, você consegue utilizar uma substância como, por exemplo, o azul de toluidina ou violeta genciana, e aí você coloca sobre a área da bolsa e você coloca o laser para matar aqueles micro-organismos ali. Então, é utilizado em algumas especialidades da odontologia, tá certo? Aí, gente, a gente também tem o motor cirúrgico. Esse motor cirúrgico, ele parece uma caneta de alta misturado com uma caneta de baixa. Você olha assim e você diz, menino, isso aqui é um micromotor gigante, maior, não sei. Mas, na verdade, ele é específico para procedimento cirúrgico. Ele é como se fosse uma caneta de baixa, só que numa potência muito maior. Por quê? Porque ele é feito para desgastar e cortar osso. Então ele é utilizado para procedimentos em implantodontia, por exemplo, quando você vai perfurar o tecido, vai confeccionar e colocar ali uma rosca, a rosca do implante. Em cirurgias bucomaxilofaciais, para osteotomia diversas, cirurgia ortognática para você seccionar, para você cortar a mandíbula, maxila, para fixação dinâmica de parafusos, né, cirurgias ósseas, exodontia, cirurgias periodontais, cirurgias parodontológicas. Então ele é um motor específico para a cirurgia. Então existe uma pressão de torque que você utiliza, tá? E ele é muito usado por implantodontistas. Então aqui eu estou demonstrando. Peraí, deixa eu colocar aqui o computador para já perto de acabar a aula sempre acontece isso. Ele pede carga. Gente, então aqui a colocação, né, de implantes, só demonstrando mais ou menos como é que você usa o motor cirúrgico. E para encerrar, a gente tem aí a cuba ultrassônica. A cuba ultrassônica, ela é um equipamento, né, que utiliza-se de ondas de ultrassom, geralmente de 45, 47 Hz, que limpa os acessórios instrumentais médicos e odontológicos. Possuem ciclos de limpeza pré-programados com o sistema de aquecimento do líquido. Então, gente, a cuba ultrassônica nada mais é do que você pegar os instrumentais e você colocar dentro dessa cuba. Dentro dessa cuba aqui, você coloca a água, depois você desgasifica essa água, e aí você depois coloca o detergente enzimático. E aí essa cuba, ela possibilita a limpeza eficiente em áreas de difícil acesso dos instrumentais, pois produz microbolhas, que ao entrar em contato com o instrumental estouram, deslocando restos orgânicos do instrumental. Tá? Por que eu coloquei isso aqui? Tá? Porque isso pode ser cobrado de vocês, inclusive isso foi cobrado numa questão da EBSER, em que eles perguntam qual é o instrumental que produz microbolhas e que entrar em contato com o instrumental estouram. Nunca imaginei que eles cobrariam isso, porque isso aqui é uma coisa que você não vê com tanta frequência. A maioria dos consultórios, eu lhe garanto, não tem cuba ultrassônica, mas eles cobraram. Tá? A cuba ultrassônica ela é utilizada dentro da odontologia, ela é utilizada em estúdios de tatuadores, né, para limpar os instrumentais. Ela é utilizada em clínicas de podologia, né, manicure, podólogo, que utiliza aqueles alicates. É utilizado dentro da medicina, é utilizado na dermatologia, tá? E também na odontologia. Você coloca o instrumental aqui, você enche do líquido com o detergente enzimático. Na verdade, você enche primeiro antes do líquido. Depois que você coloca o material, você deixa em um ciclo de 8 minutos, 10 minutos. E aí ele limpa aquele material. É como se o material passasse por essa pré-limpeza. E aí as ondas de ultrassom que são produzidas por esse instrumental, eles conseguem desprender qualquer resto de matéria orgânica, sangue, resto de tecido que ali estão naquele material, tá? Então aqui sim,
Dá para fazer odontologia sem a cuba? Dá. A maioria das clínicas não tem. Agora, se tiver, é show de bola. É muito bom, tá? Porque ela consegue alcançar áreas de difícil acesso. Áreas, inclusive, por exemplo, que as cerdas da escova não alcançam. Como aquelas áreas de abertura do fórceps. Por exemplo, as áreas que tem um parafuso que você abre e fecha o fórceps, aquela articulaçãozinha ali, ela é difícil de limpar. Com a cuba você consegue limpar bem aquela área, tá certo? Então aqui para encerrar a aula eu trouxe duas questõezinhas aí para vocês. Eu trouxe uma questão muito fácil e uma questão muito difícil. Qual o gabarito? D. Essa questão aqui, facílima. Qual o nome do aparecimento do aparelho que fecha as embalagens instrumentadas a ser colocado no autoclave? Essa é a questão que o examinador coloca por misericórdia para a pessoa não zerar a prova. Seladora, né? É lógico. Não tem nenhuma outra coisa que possa fazer isso que não seja seladora. Aí tem uma questão super fácil, mas depois tem uma questão super difícil. Porque essa aqui eu achei difícil. Você acabou de dizer? Pronto, eu acabei de dizer, né? Esse equipamento produz microbolhas que, ao entrarem em contato com o instrumental, estouram, deslocando os restos orgânicos do instrumental. Trata da cuba ultrassônica. O professor disse a pergunta. Oi? Você disse se botar na prova essa pergunta. Olha só, eu nem ia falar da cuba ultrassônica, só quando eu estava olhando as provas, né, que eu sempre olho as provas do banco de provas que eu tenho, e eu disse, meu Deus, eles cobraram isso, 90% ia errar essa questão, posso garantir para vocês. Tá? Por isso que eu falei da cuba ultrassônica. Geralmente, nem na faculdade a gente fala muito da cuba ultrassônica, mas agora vocês sabem, tá, o que é a cuba e por que ela é importante. Tá? O funcionamento dela. Tá certo? O futuro não está nas mãos do destino, mas sim em nós. Quem não está disposto a pagar o preço do sucesso, terá que pagar o preço do fracasso. Então, meninos, bons estudos. Professor, Oi. só uma dúvida. Então ela limpa mais